Vamos à exposição da palavra. Antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, quero perguntar se você sabe que dia que é hoje. Hoje é dia de Pentecostes. E louvado seja Deus por isso, 50º dia depois da celebração da Páscoa. O que é que nós cristãos entendemos por Pentecostes, né? Ou qual a relevância desta data para o crente? O que é ser um crente pentecostal? Qual é a imagem que se tem tradicionalmente quando a gente fala que este cristão, este crente, ele é pentecostal, ou que esta igreja é pentecostal? Queridos, em geral nós pensamos naquele fervor do Espírito Santo, nós pensamos naquela exuberância tão expressiva, nós pensamos na manifestação dos dons do Espírito Santo, e é sobre isso também, são todas estas coisas. Mas uma verdade é que todo crente é pentecostal. Biblicamente, todo crente, todo cristão, ele é pentecostal. A palavra Pentecostes quer dizer simplesmente 50º, certo? Ao 50º dia, houve o derramamento do Espírito Santo depois da Páscoa. Mas assim como a Páscoa teve a sua origem no Antigo Testamento, o Pentecostes também teve a sua origem no Antigo Testamento. O Pentecostes era a festa da colheita, ou era chamada também de festa das semanas, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e era chamada no hebraico de festa de Shavuot, 50 dias depois da Páscoa. Só que 331 anos antes de Cristo, por causa da ascensão do Império Grego através de Alexandre o Grande, o grego se tornou o idioma mais falado. Então, ao invés de falar em festa de Shavuot, passaram a falar Pentecostes, que em grego significa isso, 50º, era o 50º dia. Então, se nós lermos os textos de Levítico no capítulo 33, e se nós lermos Deuteronômio no capítulo 16, nós entenderemos que a festa das semanas, porque eram 7 semanas de festa, ou a festa da colheita, começava com o agricultor lançando a foice sobre os grãos, e daí então eles teriam semanas de celebração, semanas de festa, era uma festa bem extensa, e depois disso eles iam colher, depois disso eles iam ceifar. A Páscoa era uma festa mais doméstica, era uma festa mais familiar, então ela era celebrada normalmente nas casas e em grupos menores, mas a festa da colheita, ou a festa de Pentecostes, não. Era uma festa agrícola, era uma festa comunitária, então eles traziam todas as pessoas de várias etnias, estrangeiros, familiares, amigos, pessoas da casa, e eles se reuniam nos campos, justamente para fazer esta celebração, e era uma celebração que durava bastante tempo, que duravam muitos dias ali. Aí, justamente, eles eram chamados para uma convocação. Essa festa celebrava uma convocação. Qual convocação? O mutirão da colheita. Porque depois dessa festa, o que eles iam fazer? Eles iam cegar, eles iam colher. Então primeiro eles celebravam, e a festa era uma convocação, era um chamamento, para que se reunissem, para poderem colher os grãos, o mutirão para colherem os frutos da terra. E além de ser uma convocação, além de ser um mutirão, era também uma forma deles lembrarem de duas coisas. Era uma forma deles relembrarem que eles tinham sido libertos do Egito, e também eram lembrados de que deveriam obedecer a palavra de Deus, as Escrituras. Deuteronômio 16 fala a respeito da festa das semanas, ou festa da colheita, e no versículo 12 diz assim: lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente a todos estes decretos. Então o propósito da festa de Pentecostes era a celebração pela colheita que viria, era uma convocação. Venha participar da festa, vamos celebrar e depois nós vamos colher. A segunda coisa era: obedeçam a palavra de Deus, e lembrem-se que vocês eram escravos no Egito, mas vocês foram libertos.
No princípio, quando a festa foi instituída, ela era sim celebrada nos campos, mas depois, com as reformas que o rei Josias fez, a festa passou a ser celebrada em Jerusalém, passou a ser comemorada dali em diante em Jerusalém. Dentre as festas dos judeus, essas duas festas, Páscoa e Pentecostes, são as duas festas que entraram para o calendário cristão. São as duas festas que nós celebramos. Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, aquele grupo menor, e ele escolheu a festa da colheita, a festa de Pentecostes, para marcar o derramamento do seu Espírito. E é sobre isso que nós vamos expor e conversar um pouco nesta noite. Então, para isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2. Atos no capítulo 2. E nós leremos do versículo 1 ao 13. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos os que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor preservou a sua palavra, de modo que ela atravessasse todos os séculos e chegasse até nós no século 21. Agora nós te pedimos, Espírito Santo, revela aos nossos corações, vivifica, Pai, para que nós sejamos transformados por ela, no nome de Jesus. Amém. Os judeus, quando eles celebravam a Páscoa, ou a Pessah, no Antigo Testamento, quando celebravam a Páscoa, eles a celebravam como uma forma de comemorar a saída do Egito. Eram escravos no Egito, deixaram de ser escravos no Egito e passaram a celebrar a Páscoa justamente como um memorial, uma celebração de que eles tinham sido libertos. O Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos a palavra de Deus muitas vezes como sombras daquilo que seria a realidade concreta em Cristo Jesus, no Novo Testamento. Então, a festa da Páscoa apontava lá no Antigo Testamento para a obra que Jesus Cristo fez. Ele nos libertou da escravidão, do pecado. Então a festa da Páscoa no Antigo Testamento apontava para a realidade que há em Cristo Jesus. Nós não fomos libertos do Egito fisicamente, mas Deus tirou o Egito de dentro de cada um de nós. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. E é isso que nós celebramos na Páscoa. Agora, como cristãos, nós continuamos celebrando também o Pentecostes. Mas o que nós celebramos no dia de Pentecostes, já que nós não somos uma comunidade judaica agrícola? Vamos ao texto de Atos. No início de Atos, no início do livro de Atos, no primeiro capítulo, Jesus já ressuscitou.
E durante cerca de 40 dias, ele esteve conversando com os seus discípulos em encontros e aparições, e ali ele falava a respeito do seu reino. Jesus principalmente falava isso. Quando chega no texto de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz que os discípulos receberiam o Espírito Santo, o derramamento do poder de Deus, para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem anunciar, para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem evangelizar, para que eles pudessem falar das boas novas de salvação. Então, receber o poder do Espírito Santo tem um objetivo muito claro na palavra de Deus, que é para que nós testemunhemos. É uma capacitação poderosa para a anunciação do Evangelho. Por isso que no versículo 4, no capítulo 1 ali anteriormente, o próprio Jesus falou para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. Não precisa sair já. Vocês vão permanecer em Jerusalém, e então vocês receberão esta poderosa capacitação. E isso acontece daí no versículo 8. É muito interessante quando Jesus fala assim: permaneçam em Jerusalém. Lembra que a partir da reforma do rei Josias, o Pentecostes passou a ser celebrado em Jerusalém. Por isso Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Jesus falou: não se ausentem, vocês vão comemorar a festa da colheita, a festa do Pentecostes. E eram cerca de 120 discípulos. Não um pequeno grupo doméstico, como Jesus fez ao celebrar a Páscoa com os seus 12, antes da sua crucificação, mas um grupo maior, assim como era a festa da colheita no Antigo Testamento. E aí no capítulo 2 de Atos que nós lemos, no versículo 1, a Bíblia fala que todos eles estavam reunidos num só lugar. E o termo é homou, que não somente significa de estarem reunidos num lugar, como terem também um espírito de unidade. Eles não somente estavam unidos fisicamente, mas havia um espírito de unidade entre os discípulos que estavam ali. E quando a gente vai para o versículo 2, a Bíblia fala que primeiro veio um som do céu, ecos, um barulho do céu, sugerindo um vento veemente, impetuoso, como se fosse um tornado, um estampido que chamou a atenção de toda uma multidão. Eu falei de manhã e vou rememorar aqui, é por isso que o grupo de adolescentes da igreja se chama F5, porque a palavra que o Senhor deu a respeito deles é que eles seriam como este vento, seriam plenos do Espírito Santo. E a maior categoria de vento que a gente pode mensurar é a categoria de tornados F5. É a categoria de tornados F5, por isso o símbolo lá. F5. Então olha só, fala de um vento forte, de um vento impetuoso, e desse vento desprendeu um barulho, um som tão alto, que fez com que uma multidão fosse para aquele lugar, chamou a atenção. Lembra que Jerusalém estava cheia de gente, olha a quantidade de povos que tinha lá. Pessoas de várias partes que tinham ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa e para celebrar principalmente nesta data agora o Pentecostes. O hábito que eles tinham era inclusive de ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa e depois permanecer para a celebração do Pentecostes. Aquele vento encheu toda a casa. E esse vento que enchia toda a casa fala de uma presença poderosa que ocupa e permeia todo o ambiente. Depois no versículo 3, a Bíblia fala sobre línguas de fogo que foram distribuídas sobre os discípulos. Um comentarista disse o seguinte a respeito do original grego deste versículo: a aparição semelhante ao fogo apresentou-se primeiramente em um corpo único, e então repentinamente repartiu-se em todas as direções, para que uma porção pousasse sobre cada um dos presentes. O vento e o fogo são dois símbolos poderosíssimos do Antigo Testamento, falando da ação poderosa e purificadora do Espírito de Deus.
Ambos falam da presença de Deus, lembra da sarça ardente? Ambos falam da presença de Deus, como também fala da sua purificação. Isso está escrito em Ezequiel no capítulo 1, versículo 4, em Malaquias no capítulo 3, versículos 2 e 3. Quando o Espírito Santo enche o coração de um cristão, ele concede poder e pureza, porque não dá para ter um sem um outro. Um crente poderoso é um crente puro, e um crente puro é um crente poderoso. Quando a gente pensa, por exemplo, em raça pura, quando nós pensamos em cavalos que têm o sangue puro, em cães que têm a raça pura, nós sabemos que são raças que não foram misturadas. Quando a gente fala a respeito de plantas, é a mesma coisa. Plantas que não tiveram raízes enxertadas. Tanto que a palavra sincero, que é a etimologia da palavra puro, sim significa único. E seros ou queros significa crescimento. E se referia a plantas. Então uma pessoa sincera ou uma pessoa pura é uma pessoa que tem uma raiz só. Uma intenção só no seu coração. Único, uma só raiz, não foi misturado, não é híbrido, não está miscigenado. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem dupla intenção. Eu faço isso porque eu tenho o desejo sincero de agradar a Deus. Em alguns momentos a gente luta com as intenções do nosso coração, porque pode ser que eu tenha o desejo de tocar para o Senhor, tocar aqui em cima para agradar ao Senhor, mas quem sabe também se eu vou me expor e ostentar um pouquinho a minha técnica. Em alguns momentos a gente luta porque eu desejo admirar a casa que o meu irmão comprou, e eu luto talvez com a cobiça de admirar, mas também eu queria ter uma casa daquela. Essa luta da carne contra o Espírito aqui, a presença do Espírito Santo é que nos limpa, que nos purifica, que nos torna alvos, que nos torna santos, que nos torna exclusivos, que muda a nossa essência, que muda a nossa natureza, para a gente não ficar escravo da cobiça, escravo do orgulho, escravo da arrogância. Como disse o pastor Evert na semana passada, na sua pregação, o nosso coração é um dos nossos maiores inimigos. O nosso coração está sempre querendo nos boicotar, e muitas vezes é uma guerra contra ele. A presença do Espírito Santo, assim como nos purifica, também nos capacita para que nós cumpramos o propósito de Deus. Tanto no que tange a essa pureza, a essa purificação do homem interior, mas também naquilo que nós correspondemos, naquilo que nós fazemos para o avanço do reino de Deus. Esta exteriorização, aquilo que nós operamos, as obras nas quais nós caminhamos. Agora, toda a transformação que ocorre na vida do cristão, seja ética, seja moral, seja comportamental, é decorrente da presença do Espírito Santo nos corações. Isso fala de pureza. É a ação do Espírito Santo. Por que não rouba mais? Por que não mente mais? Por que não xinga mais? Por que não briga mais? Por que não cobiça mais? Por que não usurpa mais? Por que não chantageia? Por que não fica ostentando? Por que não mais tantas outras coisas? Por causa do Espírito Santo, por causa desta presença poderosa dentro do meu coração e dentro do coração de cada um de vocês que são filhos de Deus. Agora, vocês se lembram de Sansão? Vocês se lembram da história deste juiz? Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, vocês se lembram dos seus feitos, da sua força, a maneira como ele matou milhares de filisteus entre aquelas duas colunas no final da sua vida? Esse poder todo na vida de Sansão. E lembram de outro juiz também, Gideão,
que era tão receoso, que era tão melindroso, e no entanto o Espírito de Deus veio sobre Gideão, e ele convocou Israel para lutarem contra os amalequitas, e foi poderosamente usado por Deus para libertar Israel da opressão dos amalequitas. E para nós falarmos de Novo Testamento, vamos falar de Pedro, que naquela fatídica noite em que ele negou a Jesus, se sentiu intimidado por uma criada. Não estava com ele, todo temeroso, todo receoso. No entanto, depois do Pentecostes, Pedro foi quem disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que ousadia! De onde veio essa coragem, Pedro? A presença do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas, nos capacita para nós sermos agentes da manifestação da presença de Deus no mundo. É através da igreja que as pessoas reconhecem que o mundo é governado por Deus e que a igreja também é governada por Deus. E isso fala de poder, isso fala de capacitação divina. As pessoas reconhecerem que existe um governo que, apesar de ser invisível aos olhos, transforma pessoas, muda direções. É a soberania do Senhor. Agora, qual era o propósito desta combinação? De som, um som tão alto que fez com que uma multidão fosse para lá. Essa combinação de som, de vento e de fogo. Que memória deveria vir na mente daqueles judeus que estavam lá 2000 anos atrás, celebrando o Pentecostes? O que deveria evocar na memória de cada um deles? O que deveria vir à mente deles? Em que outro momento houve esta configuração de som, de fogo e de vento? Êxodo, no capítulo 19, quando nosso Deus entregou as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai, a Bíblia fala que aquele lugar se cobriu de nuvens, de som de trombeta de convocação, de fumaça, de trovões, de relâmpagos e de fogo. De tal maneira que todo mundo ficou apavorado. Vai você, Moisés. Vai você, Moisés. Houve um temor. Que Deus terrível. Aquele monte tremendo todo. Saindo fumaça, fogo, som de relâmpago, som de trovão e vento. E agora, em Pentecostes, quando aqueles judeus se lembram disso, essa memória é evocada à mente deles, eles então percebem o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido através do profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 33, que diz: registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e as escreverei no mais íntimo dos seus corações. Lá no Sinai, em meio a barulho, fumaça, vento, fogo, as tábuas da lei foram escritas na pedra e entregues para Moisés. No entanto, em Pentecostes, naquele barulho, naquela buzina de convocação, aquele vento, e através daquele fogo, o Espírito Santo registrou a sua palavra, a santa palavra de Deus, no coração de cada um através daquela manifestação. Não mais a lei gravada nas tábuas de pedra, mas gravadas no coração de cada um dos filhos de Deus. Essa é a promessa lá de Jeremias, no capítulo 31. E isso é Pentecostes, a revelação do Espírito Santo, o Consolador prometido para depois da ascensão de Jesus Cristo. O profeta Jeremias havia predito que a lei não mais permaneceria gravada na pedra, mas que ela seria gravada através do Espírito Santo nos corações. E é por isso que nós não temos um amontoado teológico
É por isso que nós não temos uma enciclopédia de moral. É por isso que o que nós temos é a palavra de Deus viva, vivificada, o Logos, o Verbo que encarnou, habitando dentro de cada um dos nossos corações. Porque o Espírito Santo foi aquele que sussurrou no seu coração: é verdade aquilo que você está lendo. O que está escrito é verdade. Não é mito, não é lenda, não é metáfora, não é analogia. A palavra de Deus é verdadeira e ela não vai passar. Ela não vai passar. Assim como o Sinai foi a lei nas tábuas de pedra, o vento e o fogo, o Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, é a lei vivificada nos corações, vento e fogo, falando de capacitação poderosa e purificação. É por isso que o crente é uma dinamite ambulante. E qual foi o resultado dessa experiência notável? Dessa experiência majestosa, histórica, exuberante, esplendorosa, retumbante. Qual foi o resultado de tudo isso que aconteceu? Versículo 4. E todas as pessoas ali, reunidas, ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, aquele barulho, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Até porque os galileus eram reputados por não serem tão instruídos. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Lembra que a festa de Pentecostes era uma festa que marcava o início de uma colheita, a colheita dos grãos. O resultado do Pentecostes é uma colheita. O resultado do Pentecostes é uma colheita. Quando as línguas de fogo desceram sobre aqueles 120 discípulos que estavam ali reunidos, eles foram capacitados para falar num idioma que lhes era desconhecido. Por causa do grande estrondo que aconteceu, muita gente se achegou ali. Muita gente foi para aquele lugar e ficaram maravilhados porque os discípulos estavam falando na língua deles, não na língua própria. E tinha gente de tudo quanto é canto ali. Os discípulos estavam recebendo o Espírito Santo e o Espírito Santo os capacitaria para comunicarem o Evangelho profeticamente. Esse episódio aponta para uma evangelização avassaladora, imensa, que teve início nesse episódio que está narrado aqui em Atos há mais de 2000 anos, mas que se estenderia por todos os países, de todos os continentes e em todas as eras da humanidade até hoje, e até quando o Senhor Jesus voltar. O evento do Pentecostes aponta para uma colheita retumbante, uma colheita poderosa. Naquele dia, 120 discípulos foram feitos 120 ceifeiros pelo poder do Espírito Santo.
E a partir deles, o Espírito Santo continuou transformando discípulos de Jesus em segadores, em colhedores, em homens e mulheres que trabalham incansavelmente para anunciar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho. Nós somos os trabalhadores desta geração e nós devemos nos esforçar arduamente para anunciar as boas novas do reino, porque nós fomos cheios do Espírito Santo com o objetivo de testemunhar que Jesus Cristo morreu para salvar todos nós, ressuscitou e voltará. Nessa ocasião as pessoas foram impactadas porque aqueles galileus receberam capacitação poderosa para falar uma língua que não era deles. A interpretação aqui do texto fala de uma capacitação sobrenatural para falar um outro idioma, mas quem sabe se nós poderíamos fazer aqui uma aplicação de maneira que entendêssemos que isso implica para nós abrirmos mão do nosso conforto linguístico e cultural para falarmos de uma forma que o outro entenda. Ontem eu estava conversando com o João Rafael, missionário, ele e a Jaque, o João e a Jaque, que nós enviamos para os Estados Unidos um tempo atrás. E ontem estava conversando com eles, sabendo a respeito da adaptação, como é que eles estão e assim por diante. Eles foram para o Arizona e eles estão numa base de Jocum lá e começarão a servir numa tribo indígena, a tribo dos Hopi e a tribo dos Navajos também. A gente fala em português Navarros, né? Mas ele já fala Navajos. E ele falando assim, pastora, que dificuldade para aprender a língua. Hoje de manhã o Joseph estava aqui, eu falei, que dificuldade, né, Joseph? Para abrir mão do seu conforto linguístico e cultural, para anunciar o Evangelho, para que as nações saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Amanhã aqui na igreja nós vamos reiniciar o curso de Libras. A comunidade surda é uma das comunidades menos alcançadas pelo Evangelho no mundo todo. No entanto, há irmãos que se dispõem para aprender Libras, para fazer chegar o Evangelho para aqueles que não podem ouvir com os seus ouvidos físicos. Agora, considerando, e se você tiver o interesse de participar, ainda dá tempo de se inscrever. Agora, considerando que você mora num país de dimensões continentais, mas que fala português nele todinho, para quantas pessoas você anunciou a salvação neste ano, nesses últimos meses, quiçá nesses últimos dias? Para quantas pessoas? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei nem como é que eu começo a falar, pastor, eu não sei começar a falar desse assunto. Não sei nem como que eu faço para conversar. Então, são duas situações. Primeiro, nós podemos lhe ajudar com isso. Existe um jeitinho de falar assim. Mas ainda assim, apesar de haver treinamentos possíveis para evangelismo, todos os que testemunham do Evangelho falam daquilo que Jesus fez para salvar o mundo e como cada um de nós foi salvo. A gente principalmente fala daquilo que Jesus fez na nossa própria vida. Você precisa acreditar e confiar que o que aconteceu em Atos 2 alcançou você também. E que o Espírito Santo que habita no seu coração te capacita para testemunhar onde quer que você vá. E talvez você ainda se pergunte, mas e se eu falar e a pessoa não se interessar? Mas aí é com o Espírito Santo. Porque a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é de anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é anunciarmos o Evangelho. Nós não levamos o peso de convencer ninguém a respeito da verdade do Evangelho. Mas nós fomos designados como ceifeiros do campo do Senhor para trabalhar na sua seara como adoração a Ele. De modo que Ele seja glorificado. E isso nos confere propósito. Isso nos confere propósito. Após o Espírito Santo,
Descer sobre aqueles discípulos, muitos ali não entenderam o que é que estava acontecendo. Lembra que tinha muita gente que tinha ido para Jerusalém para celebrar aquela festa ali. E alguns tentaram até ridicularizá-los, falando que esses daí estão embriagados, tomaram vinho demais. Só que nesse momento, se vocês seguirem lendo o texto, Pedro tomou a dianteira, porque percebeu os comentários e viu a oportunidade, tinha muita gente ali. Ele tomou a dianteira e ele começou a explicar o que estava acontecendo, remontando a promessa do texto de Joel, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e que sinais extraordinários seguiriam este derramamento. E se você ler a sequência do texto, você vai ver que Pedro começa a pregar. E ele vai explicando a respeito de quem é Jesus, fala da sua crucificação e depois fala da sua ressurreição. Então vamos para Atos no capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom, a dádiva do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. No original, dessa geração torta. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. O resultado do Pentecostes é uma colheita. Ao ouvirem a pregação de Pedro, aquelas pessoas ficaram agoniadas, ficaram mexidas no seu coração e se perguntando como é que a gente corresponde com tudo isso que nós estamos enxergando, com tudo isso que nós estamos ouvindo a pregação de Pedro. E então Pedro falou: se arrependam, peçam perdão pelos seus pecados, sejam batizados e vocês receberão o Espírito Santo. Quem que gerou essa agonia dentro do coração daqueles ouvintes? Será que foi a retórica da pregação expositiva de Pedro? Ou será que foi o poder do Espírito Santo? Pedro os orientou que se arrependessem, que fossem batizados. É discípulo gerando discípulo. Olha no versículo 39. Porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Será que é para todos aqueles que o pastor Evert chamar? Ou que a pastora Dani chamar? Ou que a Rosinha e o Hamilton chamarem? Todos aqueles que o Deus, o nosso Senhor, chamar, eles ouvirão a sua voz. A promessa é para todos aqueles que Deus chamarem, todos aqueles que ouvirem a voz do sumo pastor. Essa voz que nós não escutamos com os nossos ouvidos, mas que ecoa no nosso coração de maneira que nós reconhecemos que talvez a gente nunca tenha ouvido alguém nos falar que nós somos os mais miseráveis e os mais amados de todos. É o Espírito Santo que vem com essa autoridade e essa doçura, falando nos nossos corações que nós somos sim pecadores, mas que no entanto nós somos amados imensamente, sobrenaturalmente, incondicionalmente. E após a pregação, depois disso aqui,
Pedro seguiu dando o seu testemunho pessoal. É interessante que no versículo 40, e com muitas outras palavras dava o seu testemunho pessoal, a fim de fazer o quê? A fim de encorajá-los. E eu fico imaginando Pedro falando a respeito do seu testemunho pessoal. A palavra testemunha significa mártir. Não existe mártir sem morte, não é verdade? Necessariamente um mártir é alguém que morreu. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para testemunharmos, significa que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para falarmos da morte de Jesus e da nossa morte. Quando o Senhor Jesus nos encontrou e nós morremos para essa existência, nós morremos para o pecado e nós nascemos novamente. Nós nascemos novamente. Então eu fico imaginando em alguns momentos Pedro tendo como testemunhas daquele encontro dele com Jesus às águas do mar da Galileia. Naquele momento tão difícil de Pedro. Já tinha pescado a noite inteira, estava cansado e não tinha pego coisa alguma. E no entanto, Jesus aparece e fala assim, lança novamente as redes, e ele fala assim, a gente já pescou a noite toda, mas sob a sua palavra nós vamos lançar novamente as redes. E a Bíblia fala que o Senhor proporcionou uma pesca tão grande que as redes chegavam a romper, tamanha quantidade de peixes. Tamanha quantidade de peixes. Ou quem sabe se Pedro, no seu testemunho pessoal, estava falando assim, mas apesar de Jesus ter feito tudo isso na minha vida, e eu ter andado quase 3 anos com Ele, naquela fatídica noite, eu o neguei. Ainda assim, depois que Ele ressuscitou, Ele me restaurou por causa da sua longanimidade, por causa da sua bondade, por causa do seu amor para com a minha vida. Quem sabe, se Pedro foi dando o testemunho depois da pregação, se ele foi dando um testemunho daquilo que tinha acontecido com ele, da sua experiência pessoal com o pastor amado da sua alma. 3.000 pessoas creram, foram batizadas e se tornaram, como você e como eu, ceifeiros, colhedores da seara do nosso Deus. Uma grande colheita, uma grande colheita. Assim é que se imagina que tenha se formado a igreja de Roma. Porque a Bíblia não fala como é que se formou a igreja de Roma, mas o que a maior parte dos teólogos concordam é que os romanos que estavam em Jerusalém, quando da descida do Pentecostes, saíram dali, voltaram para a sua terra natal e fundaram a igreja romana. Fundaram a igreja romana. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o testificador sobrenatural e interno das Escrituras no interior de cada um. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos capacita poderosamente para pregarmos as boas novas com ousadia. E Ele concede dons extraordinários para a edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12. Alguns terão palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, operação de milagres, discernimento, falarão em línguas misteriosas e as interpretarão também, de acordo com a soberania, vontade e presciência do Espírito Santo. E Ele distribui conforme lhe apraz. Pentecostes foi um marco. Pentecostes foi um marco de transição na história. Não apenas marcou a vida da igreja ali no 1º século, como também marcou o início da igreja cristã. Foi ali que a igreja começou, através daqueles primeiros discípulos. No Pentecostes houve uma espécie de reforma, uma espécie de reorganização do judaísmo em fé cristã, porque milhares de judeus compreenderam e receberam a revelação clara e perfeita concedida pelo Espírito Santo.
Não mais sombras, não mais figuras. Jesus Cristo é a perfeita lei encarnada e governa sobre todo o universo. Jesus Cristo é a realidade. Ele é a realidade, para onde todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse converge. E é pela ação do Espírito Santo que nós compreendemos que isso é uma verdade absoluta, inegável e inegociável. Agora você já percebeu como são duas festas seguidas e que a primeira fala de identidade e a segunda fala de propósito? Porque na primeira festa, na Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E todos aqueles que nele creem, lhes é dado o direito de serem chamados filhos de Deus, conforme está escrito em João 1:12. Todos aqueles que nele creem são chamados de filhos de Deus, e essa é a sua identidade, crente. Antes de você ser filho de, antes de você ser cônjuge de, esposo ou esposa de, antes de você ser pai de, você é filho de Deus. Antes de qualquer coisa, você é filho de Deus. E a segunda é o Pentecostes. O Consolador foi derramado nos corações, a fim de que os filhos de Deus sejam poderosamente capacitados para cumprir ousadamente e graciosamente a suprema missão de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, e fazei com que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. O propósito supremo da sua vida não é a sua profissão. O propósito supremo da sua vida não é que você seja médico, não é que você seja advogado, ou que você seja zelador, ou que você seja pintor ou pedreiro, ou que você seja cozinheiro, ou que você seja motorista, ou que você seja padeiro. O propósito supremo da sua vida é pregar o Evangelho. Seja como dentista, seja como lavrador, seja como engenheiro, seja qual for a sua profissão, o propósito supremo da sua vida é que você anuncie o Evangelho onde quer que você esteja, seja em qual ambiente que o Senhor Jesus te permitir estar. É tanto que no versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 15, do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz: ide e pregai, ou ide e anunciai, conforme está escrito naquela placa que fica acima da porta da nossa igreja. Ide e anunciai, ide e pregai. Mas no original, o imperativo não é o ide, o imperativo é pregue, anuncie, porque o ide está no gerúndio ou particípio. É como se a tradução fosse mais ou menos assim: em indo, ou tendo ido, ou uma vez que você foi, pregue. Ou seja, onde quer que você esteja, porque você está no caminho, porque você foi, porque você é como eu, daquilo que eles chamavam no início da igreja, da seita do caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, e uma vez que você está neste caminho, pregue, anuncie. Sendo dentista, pregue. Sendo médico, pregue. Sendo zelador, pregue. Sendo dona de casa, pregue. Sendo estudante, pregue. Onde quer que você esteja, o propósito da sua vida é esse. As pessoas que convivem com você, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, sabem que você é filho de Deus, cristão. Você já pregou para estas pessoas? Ou será que você ficou intimidado por causa da popularidade? Por causa daquilo que iam pensar? Por causa daquilo que iam dizer? Ou quem sabe se você está sob pressão de agenda,
Quem sabe se você está sob pressão da sua programação, das suas prioridades, e você se esqueceu que o propósito da sua vida, antes de qualquer coisa, é pregar o Evangelho. Isso não é exclusivo para pastores e para missionários que têm este título de tempo integral. É para filho de Deus. Considerando que o Espírito Santo se revelou no nosso coração e que nós somos salvos por causa da obra de Jesus, por qual motivo será que a gente ainda está aqui? Para sermos um bom pai de família, para sermos um bom profissional da nossa área, para alcançarmos certificados e títulos, para sermos reconhecidos pelos nossos feitos. É por isso que o Senhor Jesus permitiu que a gente continuasse aqui? Ou será que é para a gente ser sal e luz deste mundo? E falar que existem más notícias, sim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o destino de todo aquele que não reconhece a Jesus como seu Salvador é o inferno. Mas que existem boas novas. Jesus Cristo morreu para que você não vá passar a sua eternidade naquele lugar terrível. Se você crê que Ele verdadeiramente é Filho de Deus, então você pode receber salvação. Salvação. Para quantas pessoas você anunciou o Evangelho nestes dias? Será que a gente está tão ensimesmado, tão preocupado conosco? Será que nós estamos tão preocupados com as nossas prioridades, com as nossas responsabilidades? E eu não estou fazendo apologia de responsabilidade, mas será que nós estamos tão preocupados com isso, que nós nos esquecemos para o que fomos vocacionados? Para o que nós fomos todos chamados? E eu quero compartilhar com vocês, para finalizar, um breve testemunho. Pedro compartilhou o dele após a pregação. Eu vou compartilhar o meu após a pregação. Um pequeno relato. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, é compartilhar, sim, Jesus com quem eu tenho oportunidade. E nesse mês de maio que passou, eu tive algumas oportunidades de compartilhar o Evangelho, em alguns momentos, e eu quero compartilhar um com vocês. Houve um dia que eu estava com muita pressa, que naquela semana eu tinha bastante coisa para fazer, bastante coisa para eu fazer. E aí, num intervalo da minha tarde, eu saí de casa, fui até o calçadão da 15, porque eu precisava encontrar algo para comprar, e era necessário, e aquela era a janela que eu tinha. E daí, então, eu usei este intervalo, e fui, a pé, lá para o centro. Não encontrei o que eu queria, e por isso eu voltei rapidinho. Quando eu estava voltando, quando eu dei meia volta e estava vindo, eu percebi que tinha uma mulher com uma criança pequena junto, e aquela mulher que estava ali estava abordando as pessoas na rua e pedindo ajuda. E eu percebi que ela ia me abordar, e eu estava com pressa. Quando eu percebi que ela ia me abordar, eu apressei o passo, aumentei a minha velocidade. E quando eu estava passando por ela, ela falou assim: "Ô moça!" Eu ouvi, eu olhei para o relógio e eu apertei o passo. E ela me chamou uma segunda vez, depois que eu já tinha passado por ela. E ela falou novamente: "Ô moça!" E depois que ela falou nesta segunda vez, o Espírito Santo me constrangeu, mas eu tinha horário. Então eu segui em frente. E depois que eu já tinha andado um bom tanto, começou a vir um constrangimento e uma vergonha no meu coração. Eu comecei a me sentir muito mal, mas eu segui o meu caminho e aquilo passou. Segui o meu caminho. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso de um pouquinho de retorno aqui para mim,
porque eu não estou nem me ouvindo. Que bom que vocês estão, é suficiente. Passaram 2 semanas disso que aconteceu. 2 semanas deste episódio. Eu fui para a Chapada dos Guimarães, vocês sabem, fiquei por lá. Ó, ficou bom, hein? Passaram 2 semanas desse episódio. Fui para a Chapada dos Guimarães, dei aula lá durante a semana toda, retornei na sexta, e no sábado eu tinha um compromisso. E nesse compromisso eu precisava comprar algumas coisas. E então peguei a minha carteira e eu fui para esse compromisso. Passei nos lugares, só que eu perdi a minha carteira. E eu fiquei procurando. Essa bendita carteira. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Olhei na minha casa, por todos os lugares. Com as pessoas com quem eu tinha estado, eu até coloquei no grupo de WhatsApp, perguntando se eu tinha deixado a carteira nos lugares. Como eu tinha passado na farmácia e na padaria, cheguei a voltar lá na farmácia, perguntar se a carteira estava lá. Liguei na padaria, perguntei se a minha carteira estava lá e nada daquela carteira. Gente, algum de vocês já perdeu alguma coisa e ficou depois procurando? Preocupado com isso? Isso dá uma agonia na gente, a gente fica procurando, e eu fiquei bastante agoniada. Então eu comecei a buscar um texto bíblico na minha cabeça, para que eu pudesse orar a respeito daquela situação, porque eu tenho esse hábito. Quando eu estou agoniada com alguma coisa, eu procuro um texto bíblico e eu começo a orar. Lá na Chapada dos Guimarães, aconteceu algo. Nós tínhamos dado aula o período todo da manhã, depois no período da tarde, a gente foi fazer algumas visitas. E em alguns lugares onde nós estivemos, houve aqueles momentos de batalha espiritual, por causa de ambientes que a gente sabe que o inimigo está tentando exercer a sua maldade. E aí lugares onde eletrodoméstico quebra, casal começa a se desentender, filho começa a ficar doente, essas coisas acontecem. Quando eu voltei para o meu alojamento, eu fui tomar banho e fui lavar o cabelo. A hora que eu ligo o secador, e o secador não era meu, uma obreira da base tinha me emprestado. A hora que eu vou ligar o secador, cadê daquele secador funcionar, gente? Eu morrendo de vergonha. Como é que eu vou devolver esse secador que não está funcionando? Tentei colocar o secador em outras tomadas, esperei o secador esfriar para ver se ele voltava e nada. Aí eu me lembrei daquele texto da Bíblia, quando fala a respeito da escola de profetas de Ezequiel, e eles oraram porque aquele machado que tinha caído na água era emprestado. Eu falei, Senhor, o secador é emprestado. Deus é maravilhoso, queridos, o secador voltou a funcionar. E no episódio da carteira, eu comecei, Deus, uma palavra para eu orar, é um hábito que eu tenho. E aí eu me lembrei daquele texto da dracma perdida, ou da moeda perdida. E eu comecei a falar, Senhor, eu já procurei na minha casa todinha, já revirei gaveta, já procurei em lugares inclusive inusitados, olhei dentro da geladeira. Quem me conhece sabe que eu já perdi o celular dentro da geladeira, gente. Eu sou aquela pessoa que perde as coisas e depois fui olhar armário, fui revirar tudo e nada de achar aquela bendita daquela carteira. E eu falei, Senhor, assim como aprove ao Senhor que naquela parábola aquela mulher encontrasse a dracma perdida, me faz achar a carteira. E nesse momento o Espírito Santo falou ao meu coração, você está tão agoniada por causa desta carteira, e você tem ideia de como é que eu fiquei quando você ignorou aquela mulher que falou, ô moça? Porque o contexto da parábola da dracma perdida, da moeda perdida, junto com outras 2 parábolas, do filho pródigo e da ovelha perdida, é falar sobre a missão de Jesus Cristo. Ele veio para buscar aquele que está perdido. Queria virar um avestruz na hora e enterrar a minha cabeça. Aquela mulher me chamou por 2 momentos, e o Espírito Santo me fez lembrar naquela hora, você está tão agoniado por causa da sua carteira, por causa do recurso que tinha ali dentro que você perdeu, mas você tem ideia de como é que ficou o meu coração quando você ignorou aquela mulher?
Se eu já estava agoniada ali, eu comecei a chorar, e muito. E é com muita vergonha que eu conto isso para vocês também, porque é recente e ainda dói, e dói bastante. Quantas vezes nós estamos sob a pressão do relógio, ou das nossas prioridades, ou atarefados com a nossa rotina, e nós não percebemos aqueles que estão à nossa volta, e esquecemos que o propósito da vida de todo cristão é anunciar as boas novas de salvação do Evangelho, e é para isso que nós recebemos a capacitação do Espírito Santo, para testemunhar. Eu fiquei tão mal. Você está aflita pela sua carteira, Dani, mas você sabe o que eu sinto por aquela mulher com aquela criança. Me senti miserável, pequena. Não criem ilusões em relação aos pastores, porque nós temos uma retórica e nós estamos aqui sobre uma plataforma, nós somos pecadores tão terríveis quanto vocês. Pelo menos as nossas presepadas viram ilustração de sermão. Depois que o Espírito Santo me admoestou, me confrontou com a sua palavra, vivificou aquela parábola no meu coração, e eu senti dores ali, não por minha causa, dores por causa da mulher. Eu sei que Deus ainda a colocará no meu caminho, ou levantará alguém para falar, mas eu faltei com Deus, e a minha atitude foi uma causa de dor para o Espírito Santo, porque eu ignorei, por causa da minha agenda, a prioridade de Deus. Será que em algum momento você, assim como eu, fez a mesma coisa? E quem sabe se Deus te trouxe aqui nesta noite para te lembrar que o propósito da sua vida, o motivo pelo qual você foi capacitado pelo Espírito Santo e recebeu este dom, é para anunciar, para testemunhar, para falar do amor de Deus. Para quantas pessoas você falou do amor de Deus neste ano? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus, da obra de Cristo, da história da redenção nestes dias? Será que a gente está tão ensimesmado na nossa rotina e na nossa agenda? Hoje é dia de Pentecostes, e o que é que nós celebramos? O derramamento do Espírito Santo no coração daqueles que se arrependem dos seus pecados, a fim de que discípulos sejam capacitados poderosamente para a colheita. E é isso que você é, um colhedor, um trabalhador da seara do Senhor, um trabalhador da seara do Senhor. Você é um ceifeiro, você é um ceifeiro. Quem sabe se você está equivocado em relação à sua profissão, achando que isso é o que lhe confere propósito. Se você está achando que isso é o que lhe confere propósito, provavelmente você está percebendo a sua vida sem sentido. Será que a sua vida é só trabalhar, botar dinheiro em casa e pagar conta, e é isso? É nisso que se resume a sua existência? Tirar o final de semana para passear, para viajar, para vir ao culto, para se reunir com os amigos? Será que esse é o propósito de Deus? Talvez, se você estiver pensando aí no seu coração, estou achando que a minha vida não tem propósito, é porque provavelmente você se esqueceu que você é um colhedor, que você é um ceifeiro. Os dons são as ferramentas que o Espírito Santo concede para o trabalhador da seara, e os dons são dados pelo Espírito Santo justamente para isso, para o avanço do reino de Deus. Mas a questão não é sobre ter dons, a questão é: você está trabalhando, você está ceifando, porque na medida em que você estiver trabalhando, o Espírito Santo vai lhe conceder as ferramentas que Ele sabe que você precisa.
Talvez você, neste momento em que nós estamos aqui, conversando sobre estas coisas, quem sabe se você se lembrou de alguém, assim como eu me lembrei desta mulher. Quem sabe se o Espírito Santo trouxe ao seu coração pessoas para quem você poderia anunciar, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, pessoas da sua escola, ou quem sabe transeuntes na rua, pessoas que você não sabe o nome. Essa mulher, para mim, ela é uma voz. Ô moça, eu lembro da voz dela, mas para mim ela não tem rosto, porque eu infelizmente passei. Oro por ela, de vez em quando vou lá no calçadão. Quem sabe o Senhor me dá a chance de ouvi-la falar: ô moça. Eu penso que entre mim e aquela mulher naquele dia, a mais necessitada e a mais miserável era eu. Como o Evert pregou uma vez a respeito do profeta Jonas, não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive. Porque o Senhor Jesus está formando Cristo em nós. Cristo em nós, e nós fomos chamados para sermos luz neste mundo. Vamos nos colocar de pé.